Bom dia, aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar nossa aula com o nosso habitual abraço. Muito bom saber que vocês estão aí. Hoje a gente vai falar sobre insegurança. Tem a ver com a nossa última aula, que era o erro. Insegurança. A gente falou por alto sobre isso em vários momentos desse processo nosso. A insegurança normalmente ela nasce de duas coisas num ator. É falta de estudo, essa é a maior das razões. Quando o ator não estudou o suficiente, inconscientemente ele sabe que não estudou tudo o que deveria. E aí, na hora da apresentação, bate uma insegurança absurda. E a insegurança também tem outra razão. Às vezes, muitas vezes, a gente acha que não é bom o suficiente para algo. As pessoas sempre apontam, vamos lá para a última aula, os nossos erros. Desde criança, a gente acostuma as pessoas a apontarem os erros. Professor é aquele que mais aponta erro, não é aí, é ali. Toda a vida a gente está acostumado a escutar que nós erramos, que não está certo, nananã, aquela cobrança nesse sentido. E isso causa insegurança na gente. Só que assim, o ator, ele pode até ter aquele tremorzinho de insegurança no começo, daquele frisson antes de entrar em cena, mas a partir do momento que ele entrou em cena, ele tem que confiar no que ele está fazendo e confiar no trabalho dele. Então, assim, ninguém é tão perfeito que nunca erre. A gente vai falar do erro por causa disso. Ninguém nunca errou. Eu não conheço um ator que jamais tenha errado. Peraí. Eu não conheço um ator ou um professor, por exemplo, de teatro que nunca tenha errado em alguma coisa. É uma confusão que a gente faz, é um erro por desatenção, é um erro por cansaço. Os erros acontecem, como a gente falou na última aula. Então, assim, a insegurança, ela só pode ser criada, cuidada por nós. Então, primeira coisa, aquilo que eu falo sempre, quanto mais estudar, mais tranquilo você estará. Quanto mais você estudar de um personagem, de um texto, decorar é a primeiríssima coisa. Estudem, leiam, se informem, vejam filmes. Quanto mais vocês se dedicarem, menos inseguros vocês vão ficar. Fora isso, a insegurança emocional que tem, a insegurança de ai meu Deus, não acho que eu estou fazendo tão bem esse personagem, ai não sei o que, não sei o que. Respirem antes de fazer o personagem, seja no ensaio, seja no dia da peça. Respira, equilibra, respira profundamente, ó. Fiquem tranquilos. Lembrem do que vocês estudaram. Se tranquilizem
e apresentem o trabalho de vocês, seja durante o ensaio, seja no dia da peça. Quem acredita em Deus e gosta de fazer uma reza, usa essa reza para se tranquilizar. Respira e faz uma oração. Respeite a oração do outro também. Cada um tem a sua crença. Respeite se uma outra pessoa vai entrar em cena e tá ali respirando, orando, deixa a pessoa no canto dela. Não vai falar com ela nessa hora porque atrapalha. A gente conversou sobre isso naquela aula sobre ficar na coxia, que é aquela parte que não é em cena, é atrás da cena, é ali dentro do teatro, é ali quase para entrar. Então isso a gente já conversou a respeito, do respeito, porque assim, a insegurança ela pode nascer, às vezes de um objeto que tinha que estar ali na cena e não está. A insegurança pode nascer de você olhar, você está fazendo uma comédia. Aí já preparo para vocês, porque isso acontece muito. Você está fazendo uma comédia achando que você está arrasando. Você olha para o público, um ou outro faz. Então você acha que tá uma porcaria porque o pessoal tá com essa cara. Então, assim, eu vou dar um exemplo. O meu pai era muito, mas muito raro ele gargalhar. Ele gargalhava. Mas era raro, tinha que ser um trabalho. E eu lembro que uma vez ele viu uma comédia que eu fiz no Célia Helena com os meus amigos. E você olhava para ele durante a peça, ai caramba, acho que tem um cisco no meu olho. Você olhava para ele durante a peça, ele estava sério o tempo inteiro. Quando terminou a peça, ele, ai, adorei, estava ótimo, vocês foram ótimos, eu achei engraçadíssimo. Aí eu falei, mas você não dava risada, pai? É o jeito dele. Então, às vezes o público não tá rindo por fora, mas sabe aquela história? Tá, tá rindo por dentro. Então, assim, às vezes a pessoa tá gostando, sim, só que não é uma pessoa expansiva. Então, tem que. Isso pode causar uma insegurança em vocês, que eu sei como é. Às vezes falar, nossa, mas não deram risada daquela piada, que era uma piada pronta. Às vezes não vão rir e no dia seguinte vão rir, vão gargalhar. Cada público é de um jeito. Então a insegurança às vezes vem com a reação do público. Uma coisa que atrapalha, por isso que eu sempre educo vocês para serem um público correto no procedimento, na função de público, vamos dizer assim. Se você está vendo uma peça, você está fazendo uma peça, você olha para o público e a pessoa está olhando para o outro lado, está olhando no celular ou está dormindo. Gente, para o ator, a pior coisa do mundo é essa. Se você estiver olhando o celular, é porque está mais interessante o celular do que o nosso trabalho. Se você estiver dormindo, é a pior das situações, que o ator vai olhar e pensar, o que eu estou fazendo é uma porcaria, fulano dormiu. Se você estiver conversando com outra pessoa no baixinho, falar, mas não está prestando atenção nesse momento da peça que é super importante. Então, assim, seja o que for, sempre pode influenciar, às vezes, o trabalho do ator, a reação do público. Então, isso também ajuda a causar insegurança. Então, o que vai manter você seguro em cena, em situações como essas? Quanto mais você trabalhou, ensaiou, estudou o personagem e está concentrado, a aula da concentração que eu já dei para vocês, quanto mais concentrada você tiver ou concentrado, mais a reação do outro não vai atrapalhar o seu trabalho, o seu desempenho. Então a insegurança, ela pode ser sanada através de uma respiração. Durante a cena também, se é uma cena que existe a possibilidade, te deu um nervoso do nada ali por algum motivo, e você acha que tem condição
de você discretamente fazer aquela respiração, faça. Pense sempre que quanto mais você tiver medo, pior é. Não tenham medo. O mundo não vai acabar se você não lembrar daquela fala que você sempre esquece. É ruim, é, mas não é algo tão terrível quanto um cirurgião que o erro dele pode matar alguém, né? Vamos falar a verdade. Pode matar literalmente. Estudem, se apliquem, mas na hora, não fiquem inseguros de que vocês fizeram o melhor para que aquilo saísse um bom trabalho. Então se tranquilizem, respirem, façam, para quem faz meditação, faz uma meditação, confia no texto, confia no trabalho que você fez, é, confia que ninguém é totalmente seguro em nada na vida. Ninguém é totalmente seguro em nada. Então não precisa ficar inseguro. E nem o medo do ridículo, né? É uma coisa que vira e mexe, eu volto a falar para vocês. Ah, mas eu fico ridículo quando eu faço aquilo, ou eu fico feia quando eu tô com aquela roupa. Não tenham medo do ridículo. O teatro é o lugar também do ridículo. O que é ridículo para o outro no teatro é interessantíssimo. Então não tenham medo do que os outros vão pensar de vocês. Em primeiro lugar, se os outros fossem melhores que vocês, muitas vezes, eles estariam em cena. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas que vai ver a gente no teatro não é ator, né? A maioria. Então, se eles estão no palco, não tenham medo. Estão no palco, não, estão na plateia, não tenham medo. Ah, mas aqueles ali são atores, ou são professores de teatro, ou são diretores. Ok, mas eles não sabem tanto dessa obra artística quanto você que está estudando e ensaiando ela. Ninguém vai saber como você está sentindo essa obra em você, como você está sentindo esse texto em você. Então, assim, principalmente confia em você. Não tenha medo de ficar feia. Aquilo que a gente já conversou sobre a estética, né? Não tenha medo de parecer ridícula para os outros. Ah, eu estou fazendo papel de homem e eu sou mulher. Minha família vai dar risada, minha irmã vai rir. Dane-se. Faça o melhor pelo trabalho, pelo estudo. Se você sempre tiver medo de parecer ridícula, você está perdida ou perdido. Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai parecer ridículo a alguém. Uma pessoa que peça em namoro a outra e a outra não está afim dela e ainda detesta, vai olhar para aquela pessoa que está falando que ama ela e pensar, ai, como é ridículo. Tem gente que é assim. Vai chamar de ridículo a pessoa que ama ela. Então não tenho medo do ridículo, não tenho medo. Aliás, dependendo da peça e do personagem, quanto mais ridículo, melhor é. Então, não, tanto a insegurança quanto parecer ridículo, botem fé no taco de vocês. Tem pessoas que às vezes vão para o teatro, mas naquele dia brigaram em casa, sei lá o quê, e não estão bem com elas mesmas. Isso não quer dizer que sempre o ator está certo e o público não, não é isso. Mas é que muitas vezes a pessoa está lá vendo e achando ridículo, achando péssimo, olhando para o outro lado. Às vezes a pessoa está tendo essa reação porque ela não teve um bom dia na vida dela. Então, se você for ficar inseguro pelo dia ruim que o público teve, você não vai ser seguro nunca. Se você for ficar inseguro
pela briga, aquele casal brigou antes de entrar no teatro. Entraram para ver a peça, estão os dois com a cara. E você tá ali se acabando fazendo uma comédia e eles não deram risada nenhuma. Você vai achar às vezes que você tá horrível. Às vezes, de fato, a gente faz trabalhos que são horríveis, mas que servem como aprendizado. Eu já vi uma peça, que é lógico que eu não vou citar o nome da peça nem dos atores, porque é indelicado. São atores famosos. Eu vi uma peça com dois dos maiores atores da história do teatro brasileiro, que eu já tinha visto eles em outras peças e eles brilhantes, grandes atores. Que eu vi uma peça que eles estavam, no mau sentido da palavra, ridículos. Estava totalmente sabe aquela peça que você fala, é desnecessário eles terem feito, mas fizeram e certamente foi um aprendizado para eles. Aí, professor, mas foi ruim, a senhora acha que valeu? Para eles valeu. E para mim valeu também como atriz, porque eu vi e falei, peraí, se fulano e cicrano conseguem fazer um negócio ruim assim, é porque faz parte. É porque a gente não precisa ficar tão inseguro assim para entrar em cena. Errar, vamos para o erro de novo, errar acontece. A pessoa às vezes acha que está fazendo um trabalho bacana e não está. Então a pessoa está aprendendo com aquele trabalho que podia ser melhor, que podia fazer de um jeito diferente, e o público está aprendendo de que não é porque é fulano de tal que nunca vai fazer algo ruim. Então também é um aprendizado. Então, assim, a insegurança, é, ela tem que ser sanada através do conhecimento técnico e do estudo do trabalho que a gente realiza, através de uma meditação, de uma oração ou de uma respiração antes de entrar em cena, de uma concentração máxima e de confiar que ninguém melhor do que você para estar no lugar que você está. O medo do ridículo? Não. O medo tem que ser de nunca parecer, de nunca estar ridículo. Vamos ser ridículos, vamos nos permitir. Vamos nos permitir sermos tudo que a gente quiser ser. Eu não quero estar, eu quero estar de cabelo totalmente desarrumado nesse personagem, porque eu acho que cabe com a história dele. Faça isso. Aí sua irmã vai olhar e falar, que ridícula, ela fica horrível com esse cabelo. Sua irmã estudou teatro? Ou se ela estudou, ela conseguiu o que você está conseguindo? Faça o teu, sem medo de parecer ridículo. Ridículo é quem queria estar no seu lugar, mas nem teve coragem de tentar. E isso é o verdadeiro ridículo. Porque a pessoa vai passar uma vida querendo fazer algo que ela não teve coragem de tentar fazer, tá bom? Fiquem em paz, espero que tudo esteja dando certo na vida de vocês. Se protejam, máscaras, evitem sair de casa e fiquem em paz.